Olá, que bom ter a sua companhia neste momento de devocional bíblico. Acolho a você com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, onde nos diz que Jesus Cristo havia dito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com estas palavras, meu desejo é que possamos buscar diariamente conhecer o único e verdadeiro caminho que nos leva de volta a Deus, o nosso Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Te convido para um momento de louvor e logo em seguida vamos ouvir a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até 8.
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais frutos. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Este trecho de João nos convida a refletirmos sobre a relação entre a videira, o agricultor, os ramos e os seus frutos. Veja que a relação que Jesus faz aqui é que a gente precisa entender que a videira é o próprio Senhor Jesus Cristo e o agricultor que cultiva a videira é o próprio Deus, o Pai. Nós, então, como discípulos e seguidores de Jesus, porque cremos nele, somos os ramos. E como ramos, nós temos a tarefa, a natureza nos leva então a dar frutos, se permanecermos ligados então à videira, que é a pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, então Jesus ele está dizendo que fomos criados para produzir frutos, e isso só irá acontecer se estivermos ligados então a Cristo ou permanecermos nele, sermos ainda podados pelo agricultor, que é Deus, através da sua palavra. A questão crucial aqui é o seguinte: como permanecemos nele, em Cristo? Como isso se dá na prática? Você sabe qual é a relação entre a Bíblia e uma tesoura de poda? Não sei você, mas eu admito a minha incompetência como jardineiro. Admito que cresci no interior, trabalhei na roça por muitos anos durante a minha infância e juventude, mas eu não tenho uma habilidade tal de compreender quando se deve plantar, cultivar, também no sentido de podar as próprias plantas para que elas produzam mais e melhor. Tenho um conhecimento bem vago sobre plantio e cultivo de plantas por esse tempo que eu vivi no interior. Mas com relação, por exemplo, a uvas, meu entendimento está limitado a perceber se a videira está bem cuidada ao observar os frutos e a sua qualidade. Não entendo sobre como podar uma videira, apenas sei porque é preciso podá-la. Basicamente, é importante podar a videira para que ela então canalize suas energias em produzir boas uvas, em vez de produzir um monte de uvas de segunda categoria. E claro, é preciso que a videira cresça em direção à luz, por isso é importante podá-la, para que então ela possa se tornar um parreiral que produza boas uvas em menor talvez aí quantidade, mas que ela não se perca em meio a um parreiral emaranhado de ramos desnecessários que vai sugar a própria energia da planta. Se deixado, por exemplo, por conta própria, um parreiral de uva, elas vão produzir muito crescimento supérfluo. Por isso, devem ser cortados os excessos, se quiserem que ela seja, então, o que ela é realmente capaz de ser e de produzir. Veja aqui que Jesus ele começa o trecho estabelecendo o básico na relação entre Deus, Jesus e seus seguidores. Jesus diz ali no verso 1, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, ou em outras palavras, o jardineiro. E ele segue dizendo o seguinte, ele, Deus, corta todo ramo
que está em mim e não dá fruto, e poda todo ramo que dá fruto, para que possa então produzir mais frutos ainda. Veja que no verso 2, o nosso próprio idioma, o português, não nos permite compreender aí o sabor do que João está escrevendo. A palavra então podar é muito semelhante à usada no verso 3 para limpos ou puros. Jesus ele disse: vocês já estão limpos, e isso por causa da palavra que lhes tenho falado ou ensinado. Eis então a razão de Jesus associar a poda da videira à condição de limpos dos discípulos. Veja que a relação de limpos ou puros dos discípulos vai depender deles terem ouvido ou não a palavra de Deus. Não basta aí sacrifícios e ofertas, ir ao culto e realizar boas obras. O que nos torna aptos a sermos e fazermos a vontade de Deus é permanecermos em Cristo pela palavra e sermos também cultivados por Deus o Pai, ou como aqui Jesus usa a figura de serem podados. Veja que Jesus está dizendo aos discípulos que eles já tinham sido podados. Eles estavam limpos, embora precisassem de mais poda. Aqui Jesus ele já tinha falado a palavra para eles, chamado-os a tomar a cruz e segui-lo. O que precisava ainda era que eles continuassem a se submeter à lâmina do podador, desfazendo-se de outros objetivos e também ambições na vida. Eles já produziram frutos, disse Jesus, só que agora era esperado mais frutos e para isso também viriam mais podas para que eles então pudessem produzir mais frutos além daqueles que eles já haviam produzido. Assim também é conosco. Precisamos estar ligados à videira em Cristo e constantemente sermos podados por Deus para produzirmos mais frutos além daqueles que já produzimos. Olhando para os frutos, podemos saber se uma árvore é saudável e bem cuidada. Assim é com todo discípulo de Jesus Cristo. Quando vemos e experimentamos os frutos da vida de um seguidor de Jesus, sabemos que esta pessoa está ou não ligada a Cristo e se ela é ou não cuidada ou podada por Deus através dos seus ensinamentos conforme as Escrituras. Tomando então a figura da videira, veja que Jesus ele diz que eu sou a videira. Na tradição judaica, a videira era uma imagem do povo de Israel. Deus trouxe a videira do Egito e a plantou na terra prometida, conforme lá nos diz em Salmo, capítulo 80, verso 8 até 18. Mas veja, a história nos conta que a videira que Deus plantou, ela havia sido destruída por animais selvagens e precisava ser restaurada e protegida. Lá em Isaías também, por exemplo, no capítulo 5, diz que a videira de Israel deu uvas azedas em vez de uvas boas. Outros profetas ao longo do Antigo Testamento usaram a mesma linguagem para descrever inúmeras vezes a situação improdutiva da videira, ou seja, do povo de Israel que havia sido constituído para ser luz para as nações, para anunciar o Deus verdadeiro a todos os povos. Por isso que realmente essa figura de linguagem usada já desde o Antigo Testamento, como Israel sendo a videira, mas que havia produzido apenas uvas azedas, ela é tão importante que a gente compreenda agora aqui no contexto onde Jesus se refere a ele mesmo como sendo a videira verdadeira. Veja que em cena Jesus ele diz que ele é a videira verdadeira. Isso só pode ter sentido de que ele em si mesmo é o verdadeiro Israel. Jesus Cristo é sobre quem repousam os propósitos agora de Deus, aos quais ele tanto sonhou que viessem a serem concretizados lá com o povo de Israel, e sempre de novo o povo de Israel se desviava a partir de outras idolatrias, seguindo falsos deuses.
Veja que os seguidores aqui de Jesus, quando ele se refere a ele como verdadeiro Israel, como a videira verdadeira, ele está justamente também dizendo aos discípulos que ele convida para segui-lo, que vocês são membros do verdadeiro povo de Deus, se pertencerem a ele e permanecerem nele, em Cristo. Veja, a imagem da videira não é apenas uma bela ilustração tirada da agricultura. Ela diz respeito a quem Jesus e o seu povo realmente são e ao que agora, como resultado disso, vai acontecer a eles e com eles. Jesus, então, ele quer, através destas palavras de João 15, 1 a 8, que seus seguidores eles entendam a nova dimensão entre a sua relação com ele. Eles, então, já haviam ouvido a palavra "vocês estão em mim e eu estou no Pai". Então, veja que essa relação de os discípulos estarem em Cristo e Cristo no Pai é algo que nos chama e nos remete a essa reconciliação maravilhosa que Cristo veio nos trazer por meio da sua vida, obra na cruz e a própria ressurreição dentre os mortos. Veja que aqui agora entendemos mais o que isso quer dizer para nós. Por um lado, é uma forma de falar de si mesmo como Israel, em pessoa, e de seus seguidores como membros do verdadeiro povo de Deus, porque eles pertencem a Jesus. Por outro lado, é uma forma de Jesus falar do relacionamento íntimo que os discípulos têm, de usufruir então com ele e, por assim dizer, de cultivar uma relação com o Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, então, ele está dizendo que os ramos que decidem seguir sozinhos, que tentam sem a vida da videira, logo descobrem estar enganados. Ou seja, eles secam, morrem e não prestam para nada, além de serem lançados para fora e queimados, conforme o verso 6. Veja que, ao contrário, os ramos que permanecem na videira, diz Jesus, quando então necessário, eles vão se submetendo e serem submetidos, claro, à lâmina do jardineiro ou do agricultor, e estes vão viver e produzir muitos frutos. Este então é o panorama do reino de Deus que Jesus apresenta aos seus primeiros seguidores e também a todos nós. Dito tudo isso, penso que você esteja pensativo sobre como permanecemos nele, em Jesus. Como é isso na prática? Bom, precisamos considerar dois sentidos aqui. Primeiro, devemos permanecer ligados na comunidade que o conhece, que conhece a Jesus Cristo, que o ama e o celebra como Senhor. Não existe essa coisa, então, de cristão solitário, sócio ou desigrejado. Não podemos seguir sozinhos. Veja, a fé cristã, ela é uma fé comunitária. Por outro lado, devemos então permanecer como pessoas de oração e de adoração em nossa vida íntima e privada. Temos de garantir que estamos em sintonia com Jesus Cristo, conhecendo-o e sendo conhecidos por Ele através então de todas as Escrituras e aí também pela prática da oração. Perceba que as advertências aí mais contundentes no verso 6, onde Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, é como um ramo que seca e é jogado fora. Ela é acompanhada, inclusive, de uma grande promessa através, então, da oração, segundo o verso 7. Olha o que Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e lhes será concedido. Então, saiba que, embora doa, devemos estar prontos para a lâmina podadora do Pai. Deus é glorificado e nós também o seremos por produzirmos fruto de boa qualidade aos montes. Mas, para que isso aconteça, há crescimento extra que precisa ser podado, lembra Jesus. Existe muita coisa que vamos acumulando na vida
que precisa ser eliminado através do processo íntimo com Deus, através da nossa relação com Jesus Cristo. Inclusive, a idolatria e o apego a bens materiais que tantos nos cega e nos impossibilita de seguir a Jesus Cristo somente. Que assim possamos saber e aceitar que o podador da videira, quando está com a faca ou a tesoura de poda na mão, fica mais próximo dela e faz tudo o que faz pensando mais na saúde e em sua produtividade no longo prazo. Ao contrário, se a gente evitar a poda, iremos até produzir algum fruto, mas serão de péssima qualidade e rejeitada pelo grande agricultor que é Deus, o nosso Pai. Como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que possamos dar ouvidos a esta relação essencial entre a videira, o agricultor ou o jardineiro, os ramos e os frutos. Você e eu precisamos ser podados diariamente pela palavra de Deus. Lembro a você Hebreus capítulo 4, verso 12, que nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ainda o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Jesus Cristo, Ele nos chama para estar nele, sermos cultivados ou podados por Sua palavra e a vivermos uma vida íntima e comunitária através da oração, da adoração, comunhão, testemunho e serviço. Somos discípulos de Jesus ao permanecermos nele e sermos cultivados por Ele para glorificar a Deus, o Pai, produzindo frutos que o glorifiquem. Convido a você para um momento de oração final. Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira, mantém-nos unidos a Ti e a Tua Igreja através da Tua Palavra. Põe nossos corações em descanso pela fé, em Teu nome, de modo que guardemos Teus mandamentos e que vivemos a cada dia confiantes em Ti. Sabemos que devemos crescer em amabilidade, coragem e desprendimento. Por isso, ajuda-nos a enxergar onde não estamos dando frutos. Ajuda-nos a fincar as nossas raízes mais fundo em Ti, para que possamos honrar-Te ao crescermos à Tua semelhança. Amém. Que vocês possam experimentar a graça através do Deus que age na vida de cada um e cada uma de nós, também através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E que o seu descanso, o seu trabalho possam ser fazer a própria vontade de Deus. Que assim o rosto dele brilhe sobre cada um e cada uma de vocês, que ele possa resplandecer a sua face e levantar-se sobre vocês quando se deitarem, quando dormirem, e dê a vocês os pensamentos de que precisam. Que a bênção do Trino Deus repouse sobre vocês e sobre tudo que são e fazem. Seja assim, tu uma bênção. Uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.